Fala, Gustav, eleições definidas, Bolsonaro eleito. O que o mercado está olhando a partir de agora? Oi, Lucas. Foram 5 meses tensos aí nesse processo de eleição e comportamento do mercado muito volátil nesse período. Tivemos várias ondas, a onda do Ciro, a onda do Alckmin, a onda do Haddad, a questão do Lula, o primeiro turno, o segundo turno, a abertura do segundo turno, o Bolsonaro muito forte. Na última semana ainda todas as denúncias contra o Bolsonaro, disparo de e-mail, disparo de mensagem, uma agressividade muito grande dentro desse pleito, e o Bolsonaro perdendo força na última semana, mas a eleição ainda manteve. A gente já tinha falado que era muito difícil reverter. Ele teve mais de 10 milhões de votos na frente, só que não teve todo aqueles 60 e poucos por cento da população aprovando ele. Ele ficou com 55% dos votos válidos, tá? Foi eleito, foi uma votação muito forte. Ele ganhou em todas as regiões, com exceção do Nordeste, tá? Então, assim, dividiu o país de novo, muito menos do que vinha dividindo nas outras eleições, tá? Mas a questão está definida. Então, agora o Bolsonaro, a partir do dia 1º, é o presidente. O processo de transição deve começar essa semana, com certeza começará essa semana, tá? Então, o mercado muito forte na semana passada, hoje está dando um espaço, tá? Eu acho que é isso que está acontecendo, está dando um espaço, e depois a gente vai falar ali na frente das perspectivas, mas está aguardando os nomes efetivos, né? Eu acho que foi assertivo a fala do Paulo Guedes ontem, colocou 3 pontos importantes. O primeiro deles é olhar a questão da Previdência. O segundo deles é a questão do tamanho da dívida através de venda de empresas nacionais, a desestatização. Tá? E o terceiro, o tamanho do Estado, a gestão do Estado. Então são pontos, todos eles fiscais, e é o que a gente precisava ouvir. Tá? O Lorenzoni já falou que a Previdência vai sair o ano que vem, e vai ser de uma vez só, não vai ser fatiada, algo também que é importante. A gente precisa ver agora como é que vai ser o conteúdo dela. Tá? E o discurso do Bolsonaro, a palavra liberdade foi a palavra que mais apareceu no discurso. Então, são questões que a gente tem que levar em consideração também isso. Tu fala no sentido de quebrar a polarização. Exatamente. Ele vai ter que unir o país, ele vai precisar aprovar várias reformas que são difíceis. Para isso, ele vai precisar do Congresso, tanto da Câmara quanto do Senado. Então, as coisas estão se alinhando neste sentido. Então, o que a gente precisa monitorar para ver de que forma o mercado vai reagir é como que essas questões são interpretadas. Tá? Então, de forma geral, o primeiro ponto, a gente vai ter um governo reformista, que era importante que isso acontecesse. As sinalizações foram positivas nesse sentido. Agora o mercado aparentemente está esperando um pouco mais de sinalização de caneta assinada, de nomes específicos para dar uma nova andada. De certa forma, é isso que está o comportamento do mercado até então. Perfeito, então, bastante coisa ainda para fazer. Olhando um pouco os indicadores econômicos e o mercado externo, o que tu está enxergando? O mercado externo aí sangrando bastante, até descolado do nosso mercado. Então, o que tu enxerga aí nesse momento que pode nos afetar? O mercado lá fora não está fácil, né? Semana passada foi uma semana de novo difícil, semana negativa. A gente até discute se a economia brasileira, se o mercado brasileiro vai descolar do mercado lá fora. Esse mês, em dólar, se eu não me engano, a bolsa está subindo mais ou menos uns 20% e lá fora está caindo 8%. Então, a resposta o mercado efetivamente deu. Mas as coisas, de forma geral, não estão fáceis lá fora. Tá? Então, assim, há vários pontos aí que estão apontando para um mercado mais difícil. Então, isso tem um ponto bem interessante para olhar. Bom, o mercado bateu as máximas há uns 2, 3 meses, de lá para cá veio de lado e agora está realizando muito forte. Tá? A bolsa já está caindo nos Estados Unidos no ano. Então, são coisas que a gente tem que olhar com um certo cuidado para ver se não foi um exagero ou se está dentro dos fundamentos. Tá? Aparentemente, o mercado foi muito forte para baixo, tá? E toda essa questão de os bancos centrais se reposicionando é central, é cerne nesse contexto. Mas a gente vai ter que esperar um pouco mais para ver se foi muito forte para baixo ou se ainda vai seguir nesse processo de realização. Aqui dentro, eu acho que o principal ponto a ser monitorado é a questão Copom. Tá? O Copom, a última vez que ele se reuniu, o dólar estava na casa acima do 4,10. Então nós estamos falando de um câmbio com 50 centavos mais baixo nesse momento.
E o Banco Central selecionou dois grandes riscos para o cenário à frente, naquele momento, que era a questão das reformas, que ficou, no contexto dele, mais difícil de acontecer em função de tudo que vinha acontecendo no processo eleitoral. Então, nesse Copom, eles vão ter que se posicionar, qual é a visão deles num governo Bolsonaro, tá? Se ficou mais fácil ou mais difícil na visão deles as reformas, tá? E olhar essa questão do câmbio e dos emergentes, que a gente viu aí ganhos de moedas emergentes no período significativos. O Brasil, entre um dos principais ganhos, a nossa moeda, o real, foi uma das que mais mostrou ganho. Então, o que o Copom vai dizer sobre isso? Porque a gente está numa trajetória de juros aí que o mercado ainda espera alta para esse ano, para 2019 e para 2020 também. Então, essa é uma questão crucial aí dentro desse novo cenário que a gente está tendo. Correto. E para esse novo ciclo que inicia, o que tu enxerga em termos de bolsa, câmbio, juros? Qual é a mensagem que fica? Olha, Lucas, eu acho que agora é literalmente tu olhar as questões num prazo mais longo, né? A gente já passou esse curto prazismo aí de pesquisa, insegurança, incertezas. As incertezas vão diminuir sensivelmente a partir de agora. Tá? Então, quando a gente começa a olhar bolsa, a gente vê que, puxa, está muito barato, porque o último grande ciclo de bolsa que a gente teve foi mais de uma década atrás. Sim. Tá? Então, vale lembrar aquele período de 2006, 2007, houve um massivo número de IPOs, a gente ainda está em um processo de fechamento de empresas de capital aberto. Tá? Então, eu acho que as coisas, se começarem a andar num ritmo razoável, não precisa nem ser um ritmo acelerado. As reformas serem implementadas, elas não vão ser 100% que o mercado quer, mas elas vão andar. Então, essa questão, eu acho que nesse momento é um momento de um ponto de entrada para um ciclo de longo prazo de muito crescimento de bolsa. Tá? Então, se a gente vai esperar voltar a ter o grau de investimento, o cara vai perder a festa. A gente costuma dizer, até estávamos brincando aqui, que é o momento de comprar o ingresso no lote 1, tá? O lote promocional. Tá? E, em geral, esse lote acaba rápido. Tá? Depois vem o lote 2, que é aquele preço mais normal. Depois vem o lote 3, que é o preço já mais agressivo e tem chance de ficar na fila para pegar o ingresso. Então, eu acho que essa analogia dá para levar bem para a bolsa. Tá? Esse é o momento quais são os papéis, o que vai andar? Vai andar mais blue chip, vai andar primeira linha, vai andar mais small caps? Eu acho que tudo tem a sua onda, o seu momento. Tá? Em geral, isso bem em geral falando, em geral os papéis que têm mais liquidez nesse momento são os que mais andam. Depois naquela segunda onda que são as small caps que são papéis com menos liquidez, então volumes menores fazem um ganho bem mais substancial. Aí tem um terceiro momento que já subiu tudo, para onde é que eu vou? Vai para o pagador de dividendo, então aquelas empresas que são tradicionalmente pagadores de dividendo também começam a andar. Mas isso pode ser umas coisas, os ciclos misturados, a gente não consegue separar eles de certa forma. Tá? Mas de qualquer forma, assim, olhando tudo que tem para ser feito dentro do país, se alguma coisa já for feita, o nosso mercado deve andar e nesse momento está muito barato. Quando a gente passa para juros, a gente vê a parte da curva ainda, principalmente ali acima do 27, com 2 dígitos. Tá? Vale lembrar que no último ciclo positivo para mercado no Brasil, 2006, 2007, tá? O juro no país estava na casa do 20%. Tá? E o período mais positivo que a gente tem ali, que foi 2006, a mínima dos juros foi 11,25, se eu não me engano. Foi na casa do 11%. Nós estamos largando de 6,5%. Tá? E se as reformas da Previdência andar, tributária andar, reforma do Estado andar, privatizações, aquela taxa neutra de juro que hoje está na casa do 8, 9, talvez até do 10, é difícil estimar isso, com certeza ela vai vir para baixo. Tá? Se ela vai vir 1 ponto para baixo, 2 pontos para baixo, 3 pontos para baixo, vai depender da tempestividade de que as reformas vão andar. Tá? Então, mas a grande questão é que para cima ela não vai. Tá? Então, de novo, aí a gente tem um mercado que pode andar bastante, tá? Principalmente na parte mais longa da curva. Quando a gente olha para câmbio, a gente sabe que câmbio depende do que acontece aqui dentro, com o que acontece lá fora. Tá? Então, como a gente tem essa incerteza e essa insegurança de como é que vai ser a economia internacional, Estados Unidos, China, Europa, nos próximos períodos,
com certeza os Estados Unidos vai entrar no processo de desaceleração, a gente vai ver uma desaceleração maior ou menor, que seria uma desaceleração saudável, seria uma desaceleração gradual para a economia dos Estados Unidos. A China vai se recuperar desse PIB menor que ela teve ao longo desse ano. Então são perguntas que a gente tem uma incerteza. Então esse componente lá de fora que impacta na taxa de câmbio, ele é difícil, tá difícil compreender nesse momento. Mas o componente interno é um componente que deve dar um gás para a valorização cambial. Então se a gente estava rodando alguns modelinhos que diziam que o câmbio tinha que ficar na casa do 13,50, entre o 13,50 e o 13,70, se as reformas começarem a andar, essa taxa de equilíbrio natural para o câmbio, que é uma taxa de longo prazo, ela deve cair para a casa dos 13,30, 13,50, se as coisas andarem rapidamente, para algo entre 13 e 13,30. Então são esses patamares. Mas vamos lembrar que o câmbio, de novo, ele depende do que acontece aqui dentro, mas também depende do que acontece lá fora. E tem algumas coisas ainda que são algumas nuvens dentro desse cenário, qual é a cabeça de economista que o Bolsonaro tem. Que ele quer câmbio para cima e juro para baixo, ele quer controle de câmbio e controle de inflação, são coisas que não fecham. Ter câmbio fixo e meta de inflação é um negócio que não fecha. Então são coisas que ainda a gente vai ter que desembrulhar ao longo, talvez, desses meses de transição, e até mesmo da entrada em funcionamento do Congresso, só lá em fevereiro do ano que vem, do novo Congresso, que a gente vai estar aí nessas dúvidas. Tá? Mas, de novo, voltando à analogia do lote 1, eu acho que esse é o momento para comprar o ingresso mais barato.